Boa noite. Ninguém é professor de espiritismo, ninguém. Todos nós somos aprendizes. Herculano Pires que disse isso. O tema de hoje, Bem-aventurados os mansos, capítulo 9, item 6, a afabilidade e a doçura do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para voltar um pouquinho, como eu falei no mês passado, que eu não pude vir aqui falar, hoje nós trouxemos 22 livros para sortear. Não é possível que não vão ganhar aí, né? Todos têm chance de ganhar, 22 livros. Porque o meu estoque aumentou um pouco, eu falei, vou levar 22, mas vai diminuir. E aí? Sabe que depois vou dar conta de repor? Mas logo agora mesmo, chegando aqui, já ganhei uma remessa de livro para sortear mais para frente. Então esse é igual uma mina d'água. Quanto mais você pega para sortear, mais vem. Né? E o importante é que leia e passe para frente. Né? Então vamos lá. Todos nós sabemos dessa lição, ou de outras lições também. Como nós sabemos, e a gente precisa, como ser humano, ouvir mais vezes para a gente aprimorar cada vez mais. Isso Inácio Ferreira, inclusive esse livro que eu estou lendo dele agora é Escada de Jacó, se não me engano. Porque a gente já sabe de muitos temas, mas é preciso repetir para a gente despertar e melhorar cada vez mais. Então esse tema aqui já foi falado aqui, já foi falado com outros lugares, outros expositores, tá? Os exemplos às vezes são os mesmos, mas é bom sempre repetir para a gente despertar mais, né? Então vamos lá. Começando com Jesus, ele diz o seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso a gente ouve falar sempre, mas a gente precisa ouvir cada vez mais. Fazei pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Pois amar é superar dores e conflitos e auxiliar o próximo. Jesus, o melhor pregador de todos os tempos, era amável e cortês. Falava com brandura, com mansidão, com simplicidade, delicadeza e suavidade. Pode ver que todas as histórias de Jesus, dos filmes, das leituras, né? Eu não lembro dele ser sem educação com alguém. Por mais que tenha aquele ignorante que mexia com ele, atentava com ele, ele numa boa, com calma. É claro que às vezes deixava o opositor mais nervoso, mas ele mantinha a calma e tudo mais. Enéas, num programa do Serginho Groisman, isso há muitos anos atrás, onde a plateia perguntou qual é o sentido da vida. Ele diz o seguinte: cada ser humano é um universo em miniatura e deveria tratar um ao outro com respeito. E nós acrescentamos aqui, com doçura e amabilidade. E o sentido da vida é a gente completar as asas para alçar voo. Para a gente alçar voo, nós precisamos da asa da moral e da inteligência. Então, essa questão de tratar os outros é a moral. Essa outra questão de estudar é a parte intelectual. Então, para voar, precisamos das duas asas. Mas eu não dou conta de formar essas duas asas. Qual que eu devo esforçar mais? Então, esforça a moral. A moral. A educação, o tratamento, o amor. Então, vamos lá. O que é afabilidade? É a caridade no trato pessoal. E a doçura também. Onde nós vamos encontrar isso? Tem um livro simples no meio espírita que chama Sinal Verde. Psicografia do Chico Xavier. Ele já ensina a gente como, ao despertar, para a gente agradecer pelo mais um dia, agradecer pela noite. Ali ele ensina como a gente lidar com os parentes. Livro simples. Se a gente apagar o nome do Chico ali e acha do André Luiz, ninguém fala que é um livro espírita. Porque dali tem uns tópicos e diz o seguinte: ao atender o telefone, como você vai atender o telefone?
atenda com carinho, atenda com paciência. Nós não sabemos do lado de lá se a pessoa tem problema de audição. E às vezes ele vai repetir, o que é? O que você disse? E a gente repete. Mas tem hora que a gente apela. Aí que está a questão da paciência. Extrato pessoal. Se a gente liga em algumas empresas comerciais, você tem que às vezes implorar, falou, não, desliga não, que eu estou falando ainda. Primeiro ele vai, às vezes atende assim, pronto, fala. Isso tem algumas lojas que é desse jeito. Eu falei, pronto, já me desmontou, eu faço uma prece antes, porque a prece é para dar força para a gente, para superar as vicissitudes do dia a dia. A prece não vai pagar boleto, não vai pagar água, energia, não vai trazer nosso ente querido de volta. Então é para a gente superar, para ter força para isso. Mas a prece também é para nos defender dos males existentes dentro de nós. Isso foi o Inácio Ferreira que diz, e a primeira, Meimei. Então tem pessoas nas empresas que já tratam dessa forma. Falou, olha, eu queria ver uma peça assim, assim. Não, essa peça, qual que é que você tem? E quer ir embora, quer desligar. E às vezes, não tem não. Falei, puxa vida, isso é desrespeito. Uma hora ele vai precisar ligar para alguém e vai tratar mal, ele vai sentir na pele. Então, a afabilidade, a doçura de falar, está presente, tem que estar presente em todos os meios espíritas, ou seja, em todos os meios cristãos, que envolve o catolicismo, os evangélicos, a pessoa que diz ateu, às vezes trata melhor que todo mundo, né? E o espiritismo que treina, aborda isso constantemente. Livro Sinal Verde. E ele fala até como lidar com os parentes difíceis. E os parentes difíceis às vezes somos nós mesmos. Ele fala também como a gente tratar pessoas que a gente encontra na rua. Porque às vezes a gente encontra alguém na rua, ô, fulano, tal, e fica tomando o tempo dele. E às vezes ele está atrasado, então a gente está atrasado e quer chegar no local, e a pessoa está segurando a gente. Então a gente tem que entender isso, não tomar o tempo do outro na rua. Então, vai à festa, igual eu falo assim, se você vai na festa e não sabe dançar ou não quer dançar, não fica lá não, porque às vezes alguém vai te chamar, você vai lá, não, a pessoa vai ficar sem graça. Então é um livro muito bom. Eu já falei sobre esse livro umas 3, 4 partes, então é muito bom. Quem tiver chance aí, na internet tem como abaixar também. Então a afabilidade é a pessoa afável, cortês, de afabilidade, né? É um modo de agir. É um modo de agir. Um exemplo, às vezes a pessoa está chegando num determinado ponto, ou que seja, quem mora em prédio, tem a portarista e está ali, às vezes está com um embrulho, vários sacolas e tal, modo de agir. Vou lá e abro para essa pessoa. São coisas simples que influem. Coisas simples. Então, ajudar. A questão de doçura é a suavidade, a brandura no trato, a simplicidade, a mansidão, no modo de falar. No modo de falar. Né? Tem um tal de bom dia, boa tarde. Eu vou chegar nele agora mesmo. Eu li um livro há muitos anos. Minha mãe que descobriu esse livro. Falou, Nicandro, lê esse livro, é muito bom. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Eu gravei um tema lá, tem muitos, muito bom, todos. Mas eu gravei um especialmente, que diz o seguinte, tira o mel sem espantar as abelhas. É um exercício em tanto, principalmente às vezes quem trabalha em diretoria, em gerência, certo? Ou mesmo pessoas que falam, eu sou vendedor aqui, eu trabalho no escritório e tal.
Tira o mel sem espantar as abelhas. Ou seja, vem uma reclamação, você saber chegar nessa pessoa e tirar uma parte sem ofender e trabalhar essa pessoa. Isso aí é educação, isso é caridade. E às vezes nós mesmos, que já trabalhamos em empresa, que seja, às vezes chama a atenção de um colega ou do subordinado, que seja, em voz alta na frente de todo mundo. Isso é descortesia e falta de educação e é humilhação. Tira o mel sem espantar as abelhas. Eu estou fazendo um exercício, eu até falei na outra vez aqui, que eu falei, agora eu vou enfrentar isso aí, porque tudo que eu aprendi no Espiritismo, eu vou aprender agora, vou exercer, que é ser síndico. Lá no meu prédio, eu estou exercendo essa parte. Tira o mel sem espantar as abelhas. As reclamações são constantes. Candro, meu vizinho de cima não para de fazer barulho. Olha, esse aqui é isso, isso, aquilo. Esse aqui está fazendo isso aqui, aquilo. Eu não fujo da raiva. Falei, ó, ótimo. Isso mesmo, pode falar. Nós, na medida do possível, nós vamos resolver. Eu vou conversar pessoalmente. Pode ser? Eu já dei uma satisfação para a pessoa. Eu não falei, olha, não vou fazer isso não. Isso aí é vocês que se virem. Que na verdade, acho que por lei, o vizinho que tem que se virar com o outro. Mas a gente faz meio de campo e a gente conversa numa boa, eles começam a entender e aí vai praticando, vai melhorando. Nós conseguimos tirar todas as coisas extras das garagens que não fosse permitido, sem nenhuma ameaça de multa. Só nos avisos educados, na colaboração, lá fora eu trato bem todo mundo, eu explico, eu tenho paciência. Isso que eu estou falando, não estou querendo ganhar ponto, não. É só um exemplo. Eu estou até me surpreendendo. Que tem uma vez me tiraram do sério lá à noite. Eu disse, liguei para o meu subsíndico, que é pastor, gente finíssima. Falei, pastor, tem jeito de você encontrar comigo lá embaixo? Tem, assim, 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 de cano. Não preocupa não. Quantas pessoas estão reclamando para você? Acho que são umas 2, 3. São quantos moradores? 67. Então 67 menos 2, você tem 65 a favor. Calma. Não esquenta a cabeça não. Igual você fez, você tirou de letra, você explicou e tal. Então aquela questão que você faz uma prece para te defender dos males que existem dentro de você mesmo. E às vezes a gente não faz. Por isso que é importante fazer uma prece. E a prece não é aquela que você já está saindo, às vezes apressado, Pai nosso está no céu, não sei o que mais, Ave Maria. Eu falo porque você faz a prece sem concentrar. Então, quando está saindo, vou dirigir, vou com Deus. É curto, mas saindo do fundo do coração. Com isso aí, você prepara o ambiente, você tem uma força para superar todas as dificuldades. E além agora do Inácio Ferreira, que você já vai se defender dos males que tem em você. Porque quando acontece alguma coisa e tal, você vai segurar a parte ruim que tem em nós. Porque todos nós temos uma parte ruim. Essa parte ruim são as vidas passadas e as presentes que a gente adquire aprontando, acusando, cometendo crime e vai tudo no subconsciente. Então ele vai aparecer na hora que acontece alguma coisa extra. Por isso que a prece ajuda em todos os pontos. Então, tem o nosso modo de falar e o modo de agir. Agora, do que adianta todos nós lemos todos os livros espíritas, saber de ponta a ponta o livro dos espíritos, pergunta e resposta, do Evangelho, a gente saber tudo da teoria quântica, saber tudo da metafísica, do silogismo, saber tudo do universo, mas se a gente não tem o amor, a doçura e a afabilidade no trato das pessoas, não adianta nada.
não adianta nada. Pode ver se a gente puxar no nosso arquivo aí, nós já tivemos professor catedrático. Esse é inteligente, sabe tudo, mas ele não tratava bem. Não estou dizendo todos, tá? Às vezes a diretoria, pessoa bem de situação, tem uma empresa e tal. Então acontece isso. E tem pessoas que pós-doutor, sabe de tudo, e é simples. É simples. Alexandre Baldini disse, borrife, né? Borrife. Espalhe o perfume da caridade ao seu redor. Crie um ambiente, um clima em sua aura. Uma energia boa em seu entorno. Por isso que as pessoas se sentirão atraídas por você. Quem não gosta de um lugar que tem um cheiro gostoso, que sente bem? Eu não tive a oportunidade de ir lá no Chico, mas quem foi disse que a aura dele abrangia-se uma distância muito boa. Já na distância boa, você já sentia bem da aura do Chico. Como nós não somos Chico, nós podemos melhorar aos pouquinhos essa aura. Essa aura. Pode ver que sempre tem, às vezes, na família, algum vizinho, coisa que a pessoa, no momento que precisa, ele vai em busca. Pensei que tinha água aqui, minha filha. Vai em busca de alguém para dar apoio. Até nós, como espíritas, ou muitos de nós aqui que não são espíritas, está pela primeira vez ou está chegando, e o espiritismo não vai obrigar ninguém a sair da sua religião para virar espírita, muito pelo contrário, tá? Cada um está na sua religião, se está sentindo bem, vai. Se está aqui, porque aqui também nós temos livros que explicam de tudo para a nossa volta. Explica de tudo como nós tratamos os semelhantes, os nossos colegas. E explica como também a gente vai fazer para quando voltarmos melhor do lado de lá. Da mesma forma, quando a gente vai formar na universidade de engenharia, medicina, psicologia, medicina, né? Direito, a gente precisa de ler livros, estudar, fazer o estágio e tudo mais. Então o Espiritismo, ele é ação. É ação. O Raul Teixeira já dizia isso. Não é fácil. Eu já fui espírita, vou ver se eu sou... Será que Espiritismo já é ação? É ação. Você sair daqui já tem que tratar bem os outros. Os livros estão aqui todos. Volta e meia ele converge nos temas que a gente tem que ter do dia a dia, as coisas mais simples. Frase de Madre Teresa de Calcutá: as pessoas nunca deveriam sair de sua presença sem se sentir melhores do que quando elas chegaram. Através de nossa influência, pela nossa fala, por calar, apenas ouvir, pelo abraço, pelo carinho, o que seja, essas pessoas que saiam melhores, saiam aliviadas, mais alegres, mais felizes. E ela diz o seguinte: todas as pessoas que vêm procurar a gente, estão ao nosso lado, ela tem que sair melhor do que quando ela chegou. Como? As nossas ações de palavras edificantes, um abraço, um sorriso. As pessoas vêm com problemas, às vezes, que perdeu, entre aspas, né? Um ente querido, que na verdade partiu antes de nós. E às vezes a gente está ali, não sabe o que dizer, dá um abraço. Dá um abraço bem apertado. Fé em Deus. Deus vai te ajudar. Ela precisava daquele abraço. E às vezes a pessoa que perdeu um ente querido, ela vem até nós contar como aconteceu o desencarne. Ela fala, mas ela estava assim, conta toda a história.
E nós temos que ter a paciência de ouvir, de escutar, que tem uma certa diferença. Porque às vezes você vai ouvir, né? Ouviu, passou aqui, você não sabe nem quem está falando. E escutar é igual quem, principalmente aqueles estetoscópios que o médico usa, principalmente os cardiológicos, ele ausculta lá no fundo, é um estetoscópio mais apurado. Ele ausculta no íntimo da gente. E nós, como enfrentamos não, quando nós chegamos, alguém pedindo essa colaboração, ou então nem pede, já chega querendo ajuda, nós temos que ter esse domínio, essa paciência de ouvir e escutar o que a pessoa está dizendo. Dá um abraço, fala, olha, ela está amparada lá. Deus não desampara ninguém. O tempo vai te ajudar. Se a gente não der conta de falar isso, dá um abraço. Olha, fica com Deus. Do que às vezes a gente vai querer falar coisas, inventando coisas. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Uma colega de trabalho, Nicandro, nós não somos espíritas, mas você é espírita. E eu queria saber o seguinte, meu pai, morreu, né? Morreu agora, semana passada, tal. Como que você me fala, como que ele está do lado de lá? E eu querendo me mostrar sabedoria, saber que eu sei do espiritismo, eu falei, como que ele era do lado de cá? Ele bebia muito. Eu falei, então, ele está no umbral. Ele está no umbral, você tem que rezar para ele, que ele está penando lá. Para que eu fui falar isso? Para quê? Para se aparecer? Isso foi uma lição para mim, para nunca mais falar isso. Primeiro, eu não sei se vai penar do lado de lá, por causa da bebida. Não sei. Chego do lado, todo mundo é amparado. Fala, ele está sofrendo. Não sei se ele está sofrendo, ué. Cada um é na situação. Então eu falei, meu pai bebia muito. Eu falei, olha, não, vai ser amparado. Mas faz prece para ele, para todo mundo que já foi. E principalmente para você, para te dar força, para você superar isso aí. E ele vai sentir bem quando você está bem aqui também. Já que a gente consegue falar alguma coisa, falou, olha, ele vai sentir bem se você ficar bem aqui também. Aí se ela puxar o assunto, como que é assim? Aí a gente der conta de explicar sem complicar, ótimo. Se não, é melhor não falar nada. Então, Madre Teresa de Calcutá diz, a pessoa que vem procurar nós tem que sair melhor do que quando chegaram aqui. E nós que estamos aqui, nós temos que voltar para casa melhor do que quando nós chegamos. Principalmente quem fala aqui na frente. Principalmente. Seja atencioso. Estamos dando atenção às pessoas? Nós sabemos falar não? Porque às vezes a pessoa, eu queria vamos supor, eu sou o diretor, eu queria um aumento. Não vou dar aumento não. Não precisa falar assim. Por nossa, olha, tira o mel sem espantar as abelhas. Puxa vida. Nós vamos analisar isso aí, porque então no momento agora a gente não está podendo fazer. E você, eu estou vendo que você merece. Enfim, é um não sem complicar a pessoa. É um não que fala assim, puxa vida, esse não fez um efeito de bem, de sim. Mas olha com carinho. Então, ao invés de ser bruto, não. Eu já tive médicos, que eu fui atender médico, aliás, eu fui consultar, desculpa se tem médico aqui, mas eu vou falar médico, engenheiro, tu tem os bons, tem os ruins. Eu já fui consultar num médico, ele nem olhou para a cara e tal, e ainda me deu bronca. Estava eu para minha esposa. Eu falei, não, vamos embora daqui, ué. Você ficou pior do que quando chegou. Em contrapartida, eu tenho um cardiologista aí, esse eu vou falar o nome, que é José Pereira. Você já começa a melhorar na chegada, na hora que ele chama seu nome. E aí, fulano? Trata bem demais. Ele faz uma leitura vamos supor, o exame de sangue, todo dia ele faz a leitura, olha, esse que está bom, sabe fazer a leitura rápido e explicar. Olha, tal, olha aqui, tanto. Nossa, está bem demais, vem cá. Tira a pressão. Sua pressão está excelente. Ele não é demagogo.
ele fala a verdade, tal, e a gente sai bem. A gente sai bem. Então, quantos médicos que atendem mal por aí? Tem muitos. E quantos atendem bem? Tem muitos. Advogado, às vezes, pressiona demais a pessoa e deixa ela mais por baixo. E tem outros que falam assim, olha, vai dar um trabalhinho, mas nós vamos conseguir. Tá? Tenha fé que nós vamos... Você já sente bem. Né? Então, é isso aí. Nós, às vezes, somente os homens, eu sou bravo demais lá em casa, eu mando a minha mulher, eu mando meus filhos, falei, todos eles me obedecem. Eu tenho moral. Não obedece porque tem medo de você, mas te detesta. Aí eu trato mal a família, chego lá na rua, eu sou igual um palhaço. Fico rindo para todo mundo, fica brincando, a pessoa abusa, pega... que adianta isso aí? Está escrito aí. Tem uns lábios venenosos. Então que adianta a gente ser bravo, machão em casa e na rua aí, todo mundo faz o que quer de você. Então nós temos que começar a tratar bem dentro de casa. A reconciliação de outrora começa pela família. A família precisa melhorar um ao outro. O bom senso prevalece. A educação também. E ceder. Tem hora que a mulher está brava com a gente começa a entender. E tem hora que o homem também está bravo, às vezes chegou do trabalho e tal. E vai melhorando. E tratar bem os filhos. E não bater porque está dando trabalho. Olhe nos olhos da pessoa que a gente está conversando. O olhar, ele tem magnetismo. Então, olha e trata bem, conversa bem, olhando. Às vezes você conversa com alguém para solicitar alguma coisa, a pessoa está aí olhando para o lado. Nossa Senhora! Igual que está dizendo aqui, são o espelho da alma, os olhos. Seja útil, seja gentil no trânsito, no trabalho, no lar, no elevador. Ofereça-se para ajudar. Aqui tem um exemplo de um frigorífico. Aquela turma dentro do horário de chegar, todo mundo entrando. Tem a portaria. Na hora de sair, sai todo mundo. Mas tem uma pessoa diferente desse funcionário, de todos os funcionários. Essa pessoa, todo dia, ele saía depois da turma, porque ele é responsável por um departamento lá, onde ele tomava conta dos frigoríficos, aquelas câmeras, tudo. E passava e cumprimentava a portaria. Ô, fulano, tchau, obrigado, boa tarde, boa noite. Todo dia. E os porteiros gostavam dele porque ele tratava bem, conversava, tal. Certa vez, saiu todo mundo. E foi passando o tempo e ele não passou. Ele falou, mas alguma coisa está errada, porque ele passa aqui, cumprimenta a gente. Olha, já foi notado, né? E ele despertou a atenção de tratar bem. Falou para ele, vou ver o que está acontecendo. São dois porteiros, um foi lá onde ele trabalhava. A pessoa ficou presa dentro da câmara, a porta fechou e não abre por dentro. Ele foi lá, abriu, salvou a pessoa. Isso é um detalhe simples, tá? Porque às vezes a gente trata mal os porteiros, trata mal quem vai na rua, né? Então, é dessa forma, a gente tem que modificar para quem não age assim, né? Tá certo? Use expressões mágicas. Obrigado, por favor, até logo, seja bem-vindo. E vou dar um exemplo de uma empresa que eu vi assim num cartaz. E eu estava no caixa. Traga moedas, não temos troco. Tinha um aviso, estava escrito. Eu peguei na frente e falei, puxa vida, eu senti ofendido. Mas não aquela ofensa, porque eu estou preparado. Ou quase preparado. Da outra vez, no outro lugar, estava escrito, para melhor atender, traga moedas. Tá. Eu fui num terceiro, isso assim, decorrendo do tempo e tal. Tinha um cartaz no alto, estava escrito o seguinte, prezados clientes, no momento estamos com dificuldade de troco, moedas, entre parênteses. Pedimos a gentileza de trazer trocado o dinheiro para pagamento de contas.
e dos jogos. Bom, então é lotérica, né? Descobriu, né? Lotérica. Desde já agradecemos a sua compreensão e colaboração. O primeiro aviso: não temos moeda. Tragam troco. Eu falei, que sabe, peguei, tirei do bolso, guardei, deixei dentro do carro. Falei, não vou levar. Apelei. Você se vira. Se fosse apelar, né? O outro também. Com esse cartaz educado, né? Olha, pedindo gentileza assim. Eu faço questão. Da outra vez eu fui, peguei as moedinhas lá e eu paguei moeda, uma boa parte, para ajudar, porque me tratou bem na solicitação do troco. Respeite os limites do direito do outro, cumpra os deveres. E o tempo já esgotou, porque o relógio está fora, mas só vou fechar com um detalhezinho. Quando eu era coordenador de turno de um colégio, isso há muitos anos, eu comecei a observar, eu falei, não, vou mudar esse jeito aqui. Eu comecei a ficar lá na portaria, cumprimento todos os alunos. Bom dia, bom dia, bom dia. Os alunos ficam, uai, nunca teve isso aqui? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Aí eu fiz um trabalho com o pessoal que fumava lá, com não sei o que mais, a confiar em mim. Ótimo, deu um resultado. Depois fiz um trabalho com as mães, ótimo. Sem expulsar ninguém e tal. E quando o professor mandava alguém lá na minha sala, sempre ia o representante da sala, levava até lá para mim. Aí na minha mesa e tal, Nicandro, o professor mandou ele, tal. Não, eu vou conversar com ele, ótimo. Senta aí, aceita um cafezinho? O quê? Café? E assustou. Não, obrigado. Pô, assim, sem graça. Falei, toma um café. Não quero não, obrigado. E o que aconteceu? Assim. Já, ótimo. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, porque as pessoas desse nível que ele estava, quando é chamado lá, ele era suspenso. Eu falei, olha, quem sabe, vamos melhorar. Vamos evitar isso aqui, você precisa. Aí eu incentivava ele para estudar, crescer e tal. Ele falou, vamos fazer um trabalho? Você vai no hospital do câncer, mas você vai com seu pai e com sua mãe, o responsável, não vai sozinho não. Vai na ala infantil, onde tem as crianças de câncer, converse com alguém. Faz um trabalho lá e você expõe na sala, ainda você vai ganhar ponto. Pode ser? Pode. E a hora? Tá, e assim vai indo. Aí chegou um representante de sala lá na minha mesa. Falou, Nicandro, o professor falou para você ir lá porque tem um aluno que não quer sair de sala. Deu trabalho demais para ele, não quer sair, já mandou sair de sala. E ele falou assim, não vou sair. E eu quero ver se tem algum homem aqui que me faz sair da sala. Aí fui lá, ainda o representante falou, e ele disse o seguinte, não tem nenhum homem que tira ele lá da sala. Para mim, falando. Eu falei, pelo amor de Deus, e agora? Eu já sabia quem era a pessoa. E o professor, ele tinha um corpo mais forte, tal, é claro que não vai mexer e brigar com ela. Era, acho que uns 100 metros lá da sala até... Eu fui fazendo prece. Até lá, fui fazendo prece. O Senhor me dá força, me dá equilíbrio, tal. Tudo mentalmente. Aí chegou na sala, eu, bom dia. E o rapaz já falou, vamos lá conversar? Vamos. Falei, graças a Deus. É a maneira que a gente já vem tratando, isso não é para mim ganhar ponto lá de lá não, isso é como exemplo para a gente mesmo. É a maneira que eu já vim tratando todo mundo desde o início, a pessoa já sentiu segurança e confiança na gente. Não é aquele tratamento demagógico. Então, graças a Deus, ele foi, nós fomos juntos, falei, ei, tal. Não chamei a atenção dele, não. Falei, olha, o que está acontecendo? O que a gente pode ajudar? E aí vai. Então, esse é o nosso trabalho como espírita, como cristão, como evangélico, ateu, católico, para a gente fazer esse trabalho. Que Jesus continue nos amparando. Muito obrigado. Vou sortear os livros. Tem alguém que está sem o texto?